Olá a todos e a todas, voltando aqui para as nossas aulas, então a gente continuando no nosso bloco 3, nós chegamos na nossa aula 3B, nós vamos ver aqui os prompts acadêmicos 2, não é? Então vamos ver qual é o primeiro que a gente vai ver hoje. Então hoje nós vamos começar com uma situação em que nós precisamos da IA para diminuir um resumo, né? Ou então fazer um resumo de um tamanho que você queira, você pode diminuir, você pode aumentar. Tá certo? Então, veja a situação. Você tem um resumo já feito. Você escreveu um artigo científico, e a gente sempre tem que fazer o resumo. E aí acontece que você contou o número de palavras lá e não deu o que deveria dar. Então, você precisa aumentar, você precisa diminuir, e você pode usar uma IA para isso. Né? Pode ter uma situação também que você mudou de revista, né? Você escreveu um trabalho para uma revista X, aí mudou, vai mandar agora para outra revista, e lá a regra é outra. Lá, ao invés de ser 250 palavras, é 200. Aí você tem que reduzir. E a gente pode usar, então, uma inteligência artificial para ajudar nessa hora. Você pode fazer manualmente também, tá? Agora, usar a IA é bom, desde que você supervisione. Né? Você vai ver o serviço dela. Então, veja assim, o que nós vamos fazer aqui? Né? O texto a seguir é o resumo de um artigo acadêmico. Quantas palavras possui esse resumo? Então, primeiro, você pode perguntar para a IA, pedir para ela contar as palavras, né? Para você saber quantos você já tem. Depois, aí você dá um segundo prompt, né? Certo, agora sem alterar o sentido original, reduz o texto para que ele tenha no máximo, aí você diz quantas palavras você vai querer, tá bom? Então, vamos ver aqui o prompt que eu deixei já pronto para vocês? Então, olha só. Então, o texto a seguir é o resumo de um artigo acadêmico. Quantas palavras possui esse resumo? Então, é aquele lance do primeiro prompt para descobrir. E depois, a gente dá, então, o resumo. No caso aqui, eu estou dando por escrito esse resumo, tá certo? Você poderia mandar um arquivo? Poderia, mas geralmente a gente tem um resumo. O resumo não é tão grande, você copia e cola. Eu acho que é até mais seguro, tá certo? Bom, depois disso vem o segundo prompt, né? Certo, agora sem alterar o sentido, diminua. Aí, no caso aqui, eu estou pedindo para diminuir para 90 palavras. Eu coloquei aqui, né, mínimo de 85 e tal, para a gente poder dar um intervalo ali para poder a IA trabalhar. Tá? Você pode delimitar um número exato também, tá bom? Isso também dá certo, ok? Bom, eu vou fazer o seguinte então, vamos copiar, né? Vamos pegar aqui agora, vamos copiar o nosso prompt, tá certo? Vou passar aqui, ó, vou pegar aqui o nosso prompt, tá? Que é o prompt 1, né? Vamos copiar ele, né? Vamos passar lá para o nosso chat GPT, tá certo? Vamos colar aqui no chat GPT, então tá aqui o prompt. Vou mandar, então, o chat GPT contar o número de palavras que tem aí, tá, gente? Tô mandando o chat GPT contar o número de palavras lá. Tô só olhando aqui se está funcionando a nossa gravação. Pelo visto está dando tudo certo. Então, vamos lá, vamos contar. Aí ele deu o texto aqui de novo, o ChatGPT, adoro, né? Então ele foi e contou 104 palavras, né? Ele repetiu o texto e contou e disse que tem 104 palavras, tá bom? Ele também pode, ele está pedindo, está dando uma sugestão, né? Quer que eu também faça uma contagem de caracteres com e sem espaço? Então, algumas revistas, alguns locais que você está publicando, que você vai, né, inserir um trabalho, um resumo para um congresso, alguma coisa assim, às vezes eles trabalham com contagem de caracteres, com espaço, sem espaço. Então, o chat GPT já está tentando ser útil aqui, já está dizendo, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, né? Tá bom? Bom, agora nós vamos dar aquele segundo prompt lá, tá certo? Vamos lá? Agora, sem alterar o sentido original, eu quero que você altere aqui para esse número. Eu delimitei aqui, eu vou até mudar. Vamos tentar fazer assim, ó. Eu quero que você coloque que tenha, vou colocar assim, ó, entre 86 e 90 palavras, certo? Pronto. Vou dar aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Lógico que ele vai fazer, né? Então ele fez, né? Aí ele fez um resumo revisado de 88, né? Você vê que o ChatGPT ele gosta de humilhar a gente mesmo, né? Aí eu falei entre 86 e 90, ele pegou na metade e falou, não, eu faço com 88, bem no meio, né, do que você pediu e pronto. Ou seja, o número que você colocar ali, realmente ele consegue fazer. É bom você ler
e ver se alterou alguma coisa, se está ok, né, gente? Ela é uma ferramenta, está te ajudando, ela não vai fazer o trabalho para você. Ela está te ajudando, você vai supervisionar ela para ver se ficou bom, né? Tá bom? Ela te deu o caminho aqui, tá bom? Muito bem, então, primeira tarefa eu acho que a gente conseguiu cumprir aqui, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, você vê que ele fez, tá bom? Vamos para a segunda? A segunda é o seguinte, é muito interessante também. Você quer arrumar a escrita, a gramática, a concordância, ainda dar um tom acadêmico para para aquilo que você está escrevendo. Então, veja, eu dou aula para os alunos do ensino médio. Esses alunos, eles chegam, eu dou aula para o pessoal do primeiro ano. Eles chegam sem saber isso daí, errando escrita, errando até concordância, né? E o tom acadêmico aí é pior ainda, eles não estão acostumados com o tom acadêmico. Então, você mandar a IA fazer tudo, eu acho errado, completamente errado. Mas qual que é a sugestão que eu dou? Escreva o texto você. Você vai escrever do seu jeito, com os erros que tiver, não tem importância. Você está aprendendo. O aluno, ele não chega pronto, ele não é obrigado a saber tudo. Mas a IA pode ser aquele professor particular. Porque no mundo acadêmico, nem sempre o professor tem tempo, o professor lá da iniciação científica, né, das pesquisas, vai ter tempo de ficar ensinando passo a passo o aluno e estar sempre com ele ali, treinando com ele a escrita. Não tem. Geralmente o aluno tem que se virar. Na minha época, o que a gente fazia? A gente lia, eu mesmo, né? Eu lia muitos artigos, ficava lendo para tentar aprender como é que faz esse negócio, né? Eu também não nasci sabendo, então a gente tem que ler bastante para aprender. Hoje, você pode ter um professor particular, que é a inteligência artificial. Então, você vai escrever o texto do seu jeito, com os erros e tudo mais. Dá para a IA, manda ela arrumar, né? Dá esse prompt que eu estou sugerindo aqui, ela vai arrumar para você e você vai ler, então, como é que ela transformou. Da onde estava para onde foi. E aí você vai ver, ó, ela transforma assim, ó, ela pega essa frase que está desse jeito e faz daquele outro jeito ali. Então você vai aprendendo com isso, de forma que em pouco tempo, né, você não precisa mais da IA, você mesmo já consegue escrever, tá certo? Então essa é a ideia aqui, que ela seja um guia de início, né, mas que depois você mesmo vai conseguir fazer isso daí. Então, ó, leia e revise o texto a seguir, sugerindo modificações gramaticais de forma e organização, se for o caso, né? Então, para reorganizar o texto, se for o caso, né? O texto deve ter um tom acadêmico, escrito sempre em terceira pessoa. E um resumo de 250 palavras. Eu ainda delimitei o número de palavras aqui, né? A minha ideia inicial, tá? Mas aqui está o prompt para valer que a gente vai usar hoje, tá? Olha só. Leia e revisa o texto a seguir, sugerindo modificações, tal. O texto deve ter do mesmo jeito que eu coloquei ali. Aí eu coloquei ainda assim, ó, de nível médio, porque é lógico, se você vai escrever, você tem que dizer qual nível, né, que você está. Se você é um aluno de graduação, você vai dizer graduado. Se você for um aluno de doutorado, você tem que explicar isso para a IA, porque aí ela vai conseguir fazer melhor para você. Tá? Então, diga em que nível você está. Não é? Se isso for para uma revista, for para um artigo, gente, eu até recomendo você dizer para qual revista é. Inclusive as IAs, elas podem ir lá ler a revista, se essa revista tem artigos livres, né, que tem acesso gratuito e que a IA consiga acessar, ela pode ir lá ver o modo, né, que geralmente as pessoas escrevem lá e ainda colocar isso no seu trabalho, né, naquilo que você está querendo fazer. Então você pode criar todo esse contexto. Aqui eu dei um prompt mais direto, mais objetivo, tá bom, gente? Vocês podem criar um prompt mais assim elaborado, cercando toda a situação, né, para que a IA possa ser mais ainda assertiva, mais correta com você. Bom, e aí eu disse que eu quero um resumo de 250 palavras. Ainda coloquei entre 240 e 250 aqui, dei um intervalo para ela, tá certo? E coloquei o texto aqui. Veja o texto, gente. Olha, eu escrevi um texto muito simples, como um aluno de primeiro ano às vezes chega, né? Então, olha só, as plantas que vivem dentro de casa são muito legais. Eu gosto muito delas, porque elas deixam o lugar mais bonito, também ajudam a gente a respirar melhor, porque elas têm o poder de fazer o ar mais puro. Veja, né? As ideias estão aí, mas a linguagem, a forma de escrever não está em tom acadêmico ainda. Lógico, tem até erro de português, tudo mais, eu fiz de propósito, né? Então, tem vários tipos de plantas que podem viver dentro de casa. Igual a gente fala, né? Como a samambaia, o cacto, a espada. Então, ele já sabe as espécies. Veja que ele está dando as informações.
a IA, ela vai só reorganizar. Eu não sabia que esse tipo de plantas não precisa de muito cuidado, o que é bom, porque às vezes a pessoa esquece de regar. Uma planta que eu tenho aqui é a suculenta. Tá vendo? Tá contando, né, uma redação simples, tá bom? Então, aí a gente vai pegar esse texto, vai jogar lá e vamos ver o resultado disso. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Ó. Eu vou pegar, então, o texto desse aqui. Espera aí que eu errei. Esse aqui. Então vamos pegar, vamos copiar esse texto todinho aqui. Aí eu estou dando o texto para ela, tá bom? E vamos lá na nossa inteligência artificial. No caso aqui é o ChatGPT novamente, tá? Poderia ser outros aí, tá? Então, leia e revise, tá? Falei que é entre 240 e 250, dei aquele texto bem simples para ela e vamos ver como é que ela vai trabalhar, tá certo? Ó, já está dizendo que vai fazer, já está dizendo que fez 247, né? Aquele negócio dela gosta mesmo de pegar na metade ali para dizer, olha, eu faço do jeito que eu quiser, né? Bom, então olha só que legal, como é que ficou, gente? Ó, o cultivo de plantas em ambientes internos tem se mostrado uma prática cada vez mais valorizada, tanto na sua função estética, o benefício da qualidade do ar. Olha como é que mudou completamente, né? E aí o aluno vai aprender com isso. Ó. Eu escrevi desse jeito, olha como é que passou para um formato, né, bem diferente. Se ele fizer isso várias vezes, ele pega o jeito, tá? E cada vez vai escrevendo melhor, né? Pesquisas demonstraram que espécies adaptadas ao espaço doméstico contribuem para a purificação do ambiente, promove o bem-estar dos moradores. Olha aí como é que é outra forma de escrever, tá bom? Então, tá aí o texto. Eu não vou ler o texto todo, né? Tá bom? Lógico, quem está fazendo isso, vai ter que dar uma olhada nisso aí para dar o ok, né? Dar o aval, falar assim, ó, você, nota 10. Ou então dizer, olha, você esqueceu tal coisa, né? Acrescente isso daqui, aumenta mais uma palavra, né? Aí vem os prompts que você pode dar para melhorar isso aqui. Bom, muito bem, vamos para a nossa outra missão. Nossa próxima missão é o quê? Colocar em ordem alfabética as coisas. E criar uma planilha de notas. Por exemplo, eu inventei um caso aqui. Gente, quando eu tinha que colocar em ordem alfabética, eu usava sempre o Excel. Então, eu jogava lá no Excel, o Excel tem uma função lá que ele consegue colocar em ordem alfabética e tal. E as inteligências artificiais agora já conseguem fazer isso com certa facilidade para a gente. Então, veja, a lista a seguir tem o nome dos estudantes da minha turma. Coloco os nomes em ordem alfabética. Depois crio uma tabela em que a coluna 1 tem os nomes dos estudantes, a coluna 2 é reservada para a nota da atividade 1. Então, eu inventei um caso aqui, ó, e a coluna 3 para a atividade 2. Coluna 4 para a nota da atividade 3, tá vendo? Eu fui colocando, para ela entender o total de notas e tal. Reserve a primeira linha para os títulos, estudantes, A1, tá vendo? Então eu falei para ela visualmente tudo que ela tem que fazer aí, né? Ela já está entendendo aí que tem que fazer isso tudo, tá bom? E depois eu vou inserir o texto, que é lógico, os nomes, né? Todos desorganizados, aquela coisa toda. Então aqui está o nosso prompt. Então, dessa mesma forma, eu coloquei um monte de nome aqui. Não coloquei nomes inteiros também por questão de não ficar muito cheio essa tela aqui, tá? Isso aí eu criei. E aí agora a gente vai dar um primeiro prompt. Ainda inventei um segundo prompt aqui, ó, dizendo assim, ó, qual que é a fórmula que eu tenho que usar na coluna total para a gente ter a média? Vai que você vai colocar isso no Excel e você esqueceu como é que faz a fórmula lá do Excel. Então você pode perguntar para a IA. A IA vai te dizer como é que faz a fórmula lá do Excel, tá? Esse segundo prompt não é necessário, eu coloquei como curiosidade aqui, tá? Vamos fazer aquele lance de copiar, tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar o nosso prompt aqui, com esse monte de nome que eu pedi para a IA dar uma organizada, tá? E vamos lá, vamos na IA, vamos colocar aqui. Vamos dar um Enter. Se bem que aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um novo chat, né? Porque eu já estou bagunçando muito, né? Colocando tudo junto, esses negócios todos juntos aí. Então eu vou abrir um novo chat que é o correto. Tudo que for fazer, abrir um novo chat, tá? Então coloquei aqui. Aí ela já está dizendo, ó, a lista. Nossa, ela já fez, não deu nem um segundo, ela já fez, né? É para humilhar a gente mesmo. Então, ó, aqui está a lista organizada em ordem alfabética, né? Do jeito que eu pedi ali. Depois ela pegou e fez a tabela do jeito que eu pedi, olha lá. Tá? Estudante, A1, A2, A3, A4, né? Eu posso copiar essa tabela e jogar para outro lugar, levar lá para o Excel, né? Tá certo? Eu posso... você quer que eu prepare essa tabela em Excel para facilitar?
Sim, pô, ó, antigamente a IA não fazia isso não, tá? Ela não criava no formato Excel não, tá? Aí, mais recentemente que eu tenho visto o ChatGPT fazer isso, né? Se você for no Gemini, o Gemini ele faz lá no Google Planilhas, né? Ele consegue sim fazer. Esse aqui, ó, ele baixou, ele colocou aqui, ó, um arquivo, né? Eu fico curioso, né? Eu não me aguento não. E aí eu fico curioso de fazer esses testes, né? De ver se ela realmente conseguiu, tá, gente? Então, não sei aqui se eu vou conseguir. Aí tá dando problema no meu mouse, porque eu faço o meu mouse ficar gigante, né, gente? O meu mouse ele é gigantesco por causa das aulas, só que ele dá muito problema de resolução, então eu não estou conseguindo baixar, não. Mas aí vocês vão fazer em casa e vão testar e vão poder ver essa funcionalidade aí que eu também achei bem legal aqui, né? Ela já cria o arquivo em Excel, tá bom? Pessoal, então, eu acho que né, deu para ter essa ideia boa aí dessa questão de colocar em ordem alfabética que antes a gente não tinha e com a entrada da IA a gente já tem essa função bem legal. E para a gente finalizar, se não me engano é a última de hoje, a gente vai ver o princípio do 80/20, né? Para aprender mais rápido, certo? Então é o princípio de Pareto, tá? Ou regra 80/20, lei dos poucos vitais, princípio de escassez do fator, tem uns nomes diferentes aí, mas é esse princípio do Pareto, né, que é o 80/20, é um princípio que afirma que muitos eventos, né, em muitos eventos que ocorrem, isso pode ser extrapolado para várias situações, cerca de 80% dos resultados vêm de 20% das causas. Então, a gente imaginando assim, na hora que a gente está estudando, sempre dá para a gente pegar 20% daquele conteúdo, estudar ele e com aquilo a gente já saber 80% de tudo. Essa é a ideia aqui, que a gente pegando, é tipo um resumo, né, gente? É como fazer um resumo. Então você pede para a IA aplicar esse princípio, ela aplica. E isso pode te ajudar muito nos estudos. Eu mesmo gosto desse tipo de situação. Eu gosto de ler primeiro tipo um resumo inicial, para saber, ter ideia do todo, aí depois ampliar um pouquinho, aí depois ler o trabalho inteiro por fim, tá certo? Então olha só. Originado dos estudos do economista italiano Vilfredo Pareto, né? Então ele era um estudioso lá, né? E ele recebeu esse nome do Pareto aí foi em homenagem a ele, tá? Foi outro pesquisador que fez em homenagem a ele, né? Então ele estava estudando a distribuição da riqueza lá na Itália, cara. E aí ele depois começou né, a aplicar isso para outras coisas e outros autores começaram a usar isso para diversas coisas, escrever trabalhos sobre isso daí, né? Se eu não me engano, ele descobriu lá que na Itália 80% das terras da Itália estavam no nome de 20% só de pessoas ali. Tá? Então, 20% obtinha praticamente todo o território da Itália, ali pegando, né, no caso, 80% aí. Tá? Mas isso ele fez para diversas situações. Tinha um caso lá também das ervilhas, né? Alguma coisa das vargens, ervilhas que ele cultivava e ele observou que as vargens mais bonitas e tal, né, aquele 20% mais bonito que ele tinha, representava 80% da produção dele, né? Então, alguma coisa nesse sentido, e isso ficou bastante famoso, tá, gente? Então, agora, vamos ver as aplicações, né, desse princípio de Pareto. Eu trouxe aqui só de curiosidade, porque é o que eu falei. A gente está estudando IA para o meio acadêmico, tá? Então, eu trago isso para os meus alunos. Então, as aplicações, ó. Gestão de negócios. Permite que as empresas identifiquem os produtos, clientes ou processos que geram mais valor. Então, a empresa vai descobrir daqueles clientes ali, qual que traz mais retorno, o que traz mais retorno para a empresa, né? Para que elas possam concentrar seus recursos nesses elementos, né? Produtividade, ajuda a priorizar tarefas, concentrando nas atividades que trarão os melhores resultados e evitando a perda de tempo com as menos relevantes. Controle de qualidade, permite identificar os principais causas de defeitos em um processo, para que as melhorias sejam direcionadas para esses pontos críticos. Então você tem pontos críticos ali, onde geralmente dá o defeito. Então é ali que você vai concentrar mais esforços. Marketing. Ajuda a definir os canais de marketing, os conteúdos que mais geram engajamento ou leads, otimizando o uso do orçamento e aumentando as vendas, né? No marketing também se usa muito isso, né? Concentrar ali aquilo que está dando certo, né? A gente tem que ver as métricas, analisar as métricas, aquelas coisas todas, para a gente poder dar continuidade.
Vamos fazer para o nosso caso aqui, vamos usar a IA para os nossos estudos. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Quer aprender sobre... Aí você vai colocar o tópico, né? O tema geral que você quer aprender. Identifique e compartilhe os 20% mais importantes aprendizados desse tema que me ajudarão a entender os 80% dele. Né? E aí você insere o texto. Né? É aquele lance, né, gente? Você pode inserir um texto, pode mandar um arquivo, pode mandar um link. Lembrando sempre que o link você tem que vigiar a IA. Às vezes a gente manda o link, ela te dá o resumo, te faz o negócio. Mas lá no começo ela disse assim, não fui capaz de ler o link, mas vou fazer mesmo assim, baseado nos meus conhecimentos. Aí, nem sempre isso te interessa. Às vezes o que interessa é ela ler realmente o link que você mandou. Então leia tudo que a IA escreve, para você descobrir se ela realmente leu o arquivo ou não. Tá? Se ela não disser nada, que não conseguiu ler o arquivo, é porque ela leu e que deu certo, tá bom? Então, olha só. Pronto, quero aprender sobre adubação de bananeiras aqui. Ó. No meu caso, eu peguei um arquivo de adubação de bananeiras. Identificar e compartilhar os 20% de aprendizado mais importante, que contenha os 80, né? Tá certo? E aí dei o link para ela, tá certo? Aí eu vou dar o link para ela aqui. E aí vamos ver o que ela vai fazer, tá bom? Ó, quando você dá link... dependendo da IA que você trabalha, aciona a busca na web, tá? Eu vou fazer isso aqui para vocês, tá bom? Para poder ficar bem certinho para vocês aqui, ó. Vou pegar aqui, vamos acionar, aliás, busca na web não precisa, né? Vamos acionar isso aqui, né? Então, chegamos aqui no ChatGPT, vamos criar um novo chat, não é isso? Vamos colar aqui o nosso texto, né? E aí, eu vou aqui nesse maisinho aqui, ó, eu vou colocar nesse mais aqui, abre a opção busca na web, tá vendo? Por quê? Porque eu estou dando um link para ela, tá? Se eu não tivesse dado o link, eu não ia fazer isso não. E eu confesso que às vezes, mesmo sem dar o busca na web, às vezes ela faz. O Gemini mesmo não precisa colocar isso, ela busca, ela entende e ela já busca e ela já faz. O ChatGPT eu prefiro sempre dar essa ordem, porque às vezes ele mistura e ele não faz, tá? Lógico que tudo está evoluindo, né, gente? A gente não pode dizer que vai ser sempre assim. Então, olha só, esse é um arquivo, gente, um pouco complexo, né? De adubação, calagem, adubação de bananeira. Então, vamos ver aqui se ela vai fazer, pá... Produtividade, com base no capítulo 8, recomendação... Ah, então ela leu, tá vendo? Ó, ela deu direitinho, parece que ela fez, tá? Porque senão ela diria aqui em cima, não consegui ler esse link, não tive acesso ao link. Então, tá aqui, análise... Então, ela fez, ó, é um livro complexo e ela vai tentar pegar 20% desse livro, né? Tá aqui, tá certo? Ela botou aqui 5 itens, né? Tá certo? Ó, esses 5 pontos representam 20% mais importante do tema. Adubação de bananeira. Ok? Aí você vai dar uma lida nisso, depois vai ampliando seus estudos até chegar a ler o artigo inteiro. Tá certo? Essa é a ideia aqui. A IA, então, te ajudando nesse processo. Tá? Não é que a IA vai te dar esses 20%, aí você lê só isso e pensa assim, resolvi todo o problema. Às vezes não, né, gente? Uma situação de que você está com muita pressa, isso, lógico, vai resolver o seu problema. Mas se você tem tempo, use esse artifício para você fazer uma primeira leitura, depois você amplia um pouco mais, e depois você lê o artigo como um todo. Essa é a ideia que eu estou passando para vocês aqui. E assim a gente finaliza, né? Mais uma aula aqui no nosso bloco 3. Espero aí que vocês tenham gostado, né? E a gente retorna até uma próxima vez aí, pessoal.